pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu hoje trago o primeiro livro do projeto de ler Herdeiros de Saramago. O primeiro livro, eu tenho aqui as minhas cábulas, como sempre, Natureza Morta de Paulo José Miranda. Eu já não tenho o livro comigo porque revisitei na biblioteca. Eu li este livro, eu não sabia do que se tratava, como todos os livros que eu vou ler dos Herdeiros de José Saramago. Eu não sei do que é que se tratam, eu vou mesmo completamente às aranhas. Vou falar então um bocadinho do autor de Natureza Morta. Paulo José Miranda nasceu 21 de maio de 1965, perto de uma aldeia no Seixal. Paulo José Miranda é romancista, poeta e dramaturgo português. Conta com várias obras publicadas, das quais Vício, Natureza Morta e a sua última obra literária publicada, A Doença da Felicidade. Este livro foi publicado, o último foi publicado em 2014 e até agora não sabemos mais nada se está nos seus planos publicar mais livros, se não. Venceu o Prémio Literário José Saramago em 1999. O prémio foi entregue pelo próprio José Saramago. Eu convido-vos a ver o primeiro episódio de Herdeiros de José Saramago. Está disponível na RTP Play ainda, podem ver, vale mesmo a pena, vão conhecer um pouco mais destes escritores e vão saber um pouco mais onde é que eles se inspiraram, como é que eles se tornaram escritores e tudo mais. Vale mesmo muito a pena, é uma série que ainda está disponível, eu já vi todos os episódios e vou repeti-los à medida que for lendo os livros. Como já referi, vou falar de Natureza Morta. Natureza Morta é o segundo livro de uma trilogia, não é bem uma trilogia, acabou por ser. Como podem ver pela capa do livro, tem os 3 livros, o primeiro, Vício, Natureza Morta e Um Prego no Coração. Vai falar, todos estes são 3 textos, por assim dizer, escritos em 3 momentos diferentes e sobre 3 histórias diferentes. Natureza Morta, estes 3 livros desta trilogia, foi reeditada pela editora Abismo e juntamente com essa reedição foi convidado Tiago Albuquerque, que estava encarregue de fazer as ilustrações. São muito bonitas, eu confesso que são simples. Como podem ver pela capa do livro, as cores são bem escolhidas em si, e lá dentro também temos algumas imagens e eu já comecei a perceber o porquê daquelas imagens à medida que nós vamos lendo a história. Eu falo de Natureza Morta, mais concretamente, vamos percebendo porque é que ele utilizou aquela ilustração, muito bem escolhido, e as cores mesmo também muito bem escolhido e o tipo de letra e tudo mais. Vamos falar então um pouco da história de Natureza Morta. Natureza Morta conta a história do músico João Domingos Bom Tempo, uma importante figura, um músico muito importante na história da música portuguesa. Podem fazer a vossa pesquisa, eu não vou revelar nada, seria dar-vos spoilers. Fala a história então deste músico, deste compositor. Ele é um pianista comparado a Camões, ou seja, chamam-lhe o Camões do piano, do violino e do oboé. É um artista multifacetado, um artista completamente, um músico que viveu para a música. E sentimos ao longo do livro, e eu senti isso também na minha pesquisa, que é um músico que viveu um pouco na solidão. Eu não sei se nos outros textos, nas outras histórias de Vício e Um Prego no Coração, também sei que vão falar de outras personagens, mas não sei se é assim em tons de melancolia. Por isso é que eu estou com um pouco de curiosidade. Ele é um pianista de renome, ele parte muitas vezes na história, confessa que é músico devido ao seu tio. Na história nós ficamos a saber que ele acabou de perder o seu tio e volta a Portugal, também após as invasões francesas. Foi um artista que obteve reconhecimento lá fora, mas que quis voltar a Portugal quase que foi obrigado após as invasões francesas. Ele disse, e passo a citar: "Fosse o que fosse, não podia deixar de ser português." É uma frase muito bonita e acho que é uma frase que pode retratar até os nossos imigrantes. Fosse o que fosse, não podia deixar de ser português, porque nós somos um povo muito com orgulho no nosso país. Após o seu regresso a Portugal, nós ao longo da história vamos percebendo que João Domingos, este músico, este compositor, deu conta que é um país completamente diferente. Ele viveu em Paris, ele foi a Barcelona, viveu em Londres, todo o seu percurso teve países europeus,
como disse, ele é um músico com um grande reconhecimento lá fora, no estrangeiro, e quando ele chega a Portugal dá conta de um país pobre, na miséria e muito triste. E nós vamos vendo ao longo da obra que é isso que ele retrata. Eu comparei muito esta escrita a João Tordo, é uma escrita muito triste, uma escrita muito depressiva. Este personagem a mim transmitiu muita tristeza e comparei muito essa escrita a João Tordo. Eu estou curiosa para saber se os outros herdeiros de Saramago também têm essa escrita, tenho muita curiosidade, espero estar enganada, por favor, mas eu gostei imenso da história, não é um tipo de livro que eu vá ler, que eu olhe para a prateleira e vá buscar, mas depois desta pesquisa, como disse, eu fiquei com imensa vontade de ler O Vício, um prego no coração. Fiquei com imensa vontade porque não fazia ideia que Paulo José Miranda iria pegar em personagens importantes para a história de Portugal e dar-lhe ali um sentido mais romântico, mais melancólico. A mim deu-me a entender que ele quis homenagear estas personagens através da escrita, dando-lhe uma história mais romantizada, QB, porque isto não é um romance, não partam à partida de ler Natureza Morta como um romance, não, como disse, vai falar da personagem João Domingos Bom Tempo, o músico, que tive que procurar na internet, realmente é um grande compositor, não fazia ideia, aprendi qualquer coisa ao ler este livro, e gostei imenso da história, apesar de começarmos o livro com uma carga muito pesada, que é o seu regresso a Portugal, e ele vai falando das perdas que teve ao longo da vida, dos seus pais, do seu tio que foi uma pessoa muito importante que o encaminhou para o mundo da música, para o mundo da composição, e não fazia ideia. Acho que vocês podem perceber, eu não fazia ideia que esta personagem existia e a sua história. Como podem ver no livro, quando fui buscar à biblioteca José Saramago, a funcionária ficou a olhar para mim do tipo, este livro existe sozinho, mas não está disponível, está em arquivo, mas nós temos aqui uma espécie, são 3 livros num. E eu fiquei fiquei com a pulga atrás da orelha para perceber o porquê de ser aqueles 3 livros num só. E ao longo da minha pesquisa fui percebendo que aquelas são 3 histórias diferentes, escritas em momentos diferentes, passadas em momentos diferentes, mas com uma carga de importância na nossa história, na história de Portugal. Que aqui, neste caso, Natureza Morta, vai retratar então um grande músico na história da música portuguesa. Nós vamos dar conta que este personagem, ao longo do livro, tenho-vos de revelar que o livro não tem mais do que 100 páginas, é uma escrita não muito... é uma escrita complexa, não é de leitura fácil, não pensem que é uma coisa... É muito a Saramago, gosto de comparar muito a Saramago, é uma escrita que temos de ter alguma atenção e que vamos aprender com ela, que alguma coisa vai sair dali. E eu confesso que eu vi uma personagem muito solitária, este personagem muito triste, muito melancólico, usa a sua melancolia como uma fonte de inspiração e compõe o Requiem. Eu não vou estar aqui a revelar mais, porque eu já estou a dar imensos spoilers do livro, ele é extremamente pequeno, fiquei com vontade de ler os outros 3. É uma história muito bem escrita, é uma história que vai ter passagem, não é bem passagem de tempo, mas vamos voltar a ter memórias, vamos ter ali algumas memórias do nosso músico e fiquei mesmo com muita vontade de ler os outros 2 e é possível, e eu gostei da escrita do autor, não é um autor, como disse, e isto vai acontecer ao longo deste projeto, não é um autor que eu olhe para a prateleira e diga eu vou querer ler isto agora, não é. É um livro que vamos olhar para a prateleira e vamos pensar é um livro complicado de ler, mas não deixa de ser um bom livro e por causa desta carga histórica eu confesso que fiquei muito surpreendida pela positiva. Posso dizer que este livro ainda está disponível, o que eu requisitei para compra. É claro que são 3 livros num, acho que não perdem nada com isso, é um bom livro. Gostei imenso também do episódio Herdeiros de Saramago, foi um escritor que convidou os amigos a jantar lá à casa, a dar-se um bocadinho a conhecer, gostei do pormenor que ele explicou o que fez ao dinheiro, eu gostei imenso, como disse, é um livro que atrai pela capa, tem umas ilustrações muito bonitas,
apesar de lá dentro serem a preto e branco, a cinzento, who cares? Não interessa, são ilustrações muito bonitas, pensadas, não é daquelas descabidas que às vezes que não têm pés na cabeça. Neste caso, Tiago Albuquerque está de parabéns, foi uma excelente escolha pela parte da editora, da Abismo, e confesso que superou as minhas expectativas. Eu tenho que vos dizer que eu vou sempre com medo a ler os livros de Herdeiros de Saramago. Porquê? Porque não é um tipo de livro que eu vá gostar à partida. É daquele livro que eu olho para a prateleira e descarto logo. Mas estes, é por isso que se calhar temos que sair um pouco da nossa zona de conforto a nível literário para podermos saber e explorar um pouco mais os nossos gostos, porque eu noto que estou numa fase da minha vida que eu não sei muito bem do que gosto, e aquilo que eu antes não gostava gosto e o que antes gostava já não gosto assim tanto. Por isso isto vai ser assim podemos dizer que este desafio literário que me propus a mim mesma, será uma redescoberta para mim como leitora. E é isto, os livros são isto. Nós temos que sair um pouco da nossa zona de conforto e só assim ficaremos a saber do que gostamos e não gostamos. Agora, como vou terminar o desafio da Helena Ferrante, vai ser mais fácil ler estes livros, porque eu supostamente devia de ler um por mês. Covid, confinamentos e tudo mais, e projetos e livros e tudo mais, uma pessoa vai se perdendo, mas eu não perdi o foco de ler, então, Os Herdeiros de Saramago. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário cá em baixo. Espero que tenham gostado. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!